E rapaziada mais velha, bora pra videoparte aqui em resposta ao meu camarada Fernando Menezes. Esse é o vídeo de número 2, falando sobre dor lombar. Deixei um vídeo ontem, se você ainda não viu, é esse aqui, ó, que tá passando ali. A minha carocha aí, ó. E aqui eu respondi a ele falando um pouquinho sobre dor lombar. E agora eu vou dar a continuação. Eu vou passar mais 2 exercícios, vou explicar mais uma coisa bacana para vocês. Eu vou falar mais uma vez a importância de alguns grupamentos e vocês vão entender por que eu falo sempre sobre alguns músculos que são aí, que se conectam. Qual a importância disso? Cada articulação se divide em determinada função. Então, por exemplo, minha cervical tem uma função de mobilidade. A gente precisa dessa mobilidade. A próxima articulação, ela tem que ter características de estabilidade, porque se a minha cervical é muito móvel, a parte de baixo tem que dar suporte. Então, a minha escápula precisa de características de estabilidade, por exemplo. Então, vamos lá para a dúvida do Fernando, que é a parte de baixo da lombar. A lombar, ela tem uma característica de estabilidade. A gente precisa dessa estabilização do tronco. A articulação próxima dela, que vai ser no caso o quadril e em cima a região torácica, mas vamos falar principalmente do quadril, ela tem uma característica de mobilidade. Então eu nunca posso pensar só na lombar ou só no quadril. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando a gente for responder a pergunta do Léo Lopes, do tio Léo, eu vou falar sobre tornozelo e joelho. Eu não posso tratar o joelho se eu não pensar no que está acima do joelho, que é o quadril, e no que está abaixo do joelho, que é o tornozelo. A gente precisa pensar nessas articulações que estão próximas ali ao que eu quero tratar e tratar elas também. Então por isso que ontem eu enfatizei sobre força de glúteo. A gente precisa dessa região aí forte, porque ela vai ajudar o tronco a ganhar a estabilidade que ele precisa. Então é legal que vocês entendam isso para que a gente possa ter mais êxito aí e que vocês se conscientizem mesmo que a gente tem que fazer alguns trabalhos aí que vão parecer até engraçados no primeiro momento, mas que a gente precisa muito disso. Então vamos para mais 2 exercícios aqui. O primeiro, cara, a gente vai pensar em mobilidade, a gente vai pensar sempre em ganhos de amplitude. Para quem não sabe ainda, mobilidade seria a gente ter uma capacidade de se movimentar por uma grande amplitude de movimento e fazer isso de uma forma ótima, fazer isso com uma certa vantagem. Por exemplo, eu não posso mexer o meu braço até aqui e ele ficar rígido, ele ficar enrijecido, sendo que meu ombro ele tem essa capacidade de se movimentar em grande amplitude. Eu preciso melhorar a minha mobilidade para que eu possa realizar esses movimentos em grande amplitude da melhor forma possível. E é isso que a gente precisa no caso de mobilidade para o quadril e no caso de estabilidade para o tronco. Então essas 2 funções elas têm que se integrar, porque não adianta eu ter o tronco firme e o quadril fraco e vice-versa. Então vamos para mais 2 movimentos aqui embaixo. Agora que vocês já entenderam aí o conceito, por que a gente precisa tanto disso e por que a gente precisa de cada articulação pensada individualmente e também integrada, por mais estranho que pareça esse tipo de frase, a gente precisa pensar em cada característica e também integrar essas funções aí depois para a gente ter melhor resultado. Agora que você já sabe a importância da gente pensar as características de cada articulação e integrar essas funções, a gente vai para a parte prática, que é o que importa. Bom, a gente vai começar com o movimento de mobilidade de quadril, porque esse movimento ele vai acabar dando um suporte para a lombar aí do Fernando. Vou mostrar ele de 2 formas, uma forma facilitada e depois uma forma um pouquinho mais complicada, que é um exercício que a gente precisa tomar um certo cuidado se você não está com a flexibilidade e a mobilidade em dia, mas que ele pode ser bacana se você não sentir dor. Então vou pedir que você teste as 2 formas e faça a que melhor se ajuste a você, mas faz uma das 2, pô. Então primeiro, ó, facilitada, mão no chão, tenta não deixar a coluna curvada, estufa o peito e eu vou rodar a perna, ó, para um lado, tá? Até encostar os joelhos no chão e vou voltar e vou rodar para o outro lado.
Quando eu rodo para o meu lado aqui, ó, para o meu lado direito, o meu joelho esquerdo vai para esse lado, eu já sinto uma grande dificuldade em realizar esse toque no chão. Eu já sinto bastante, ó. E aí já é um esforço razoável. Vou fazer aqui de frente para vocês verem. Então vou rolar para um lado, ó. Lembra? Eu não posso ficar com a coluna, preciso ficar com a coluna estendida. Eu volto sem alterar a coluna, ó, quadril. 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 Dá pra fazer em casa, porra, tranquilo. Aqui pra mim já é foda, tá? Esse é um movimento facilitado, com apoio de mãos. E se a gente tentar fazer sem as mãos? Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas também pode ser bacana pra gente poder pensar numa progressão aí. Então, ó, mesmo esquema. Traz as mãos aqui na frente, ó, como se estivesse clinchando aqui no box. E aí eu vou, ó, quadril, estufa o peito sempre ao terminar. Tenta levar os joelhos para o chão, ó, meu joelho aqui já não encosta, o outro foi. E vamos tentar para o outro lado, ó. De um lado para o outro. Vocês vão começar a andar para frente fazendo um movimento assim, mas não tem problema. Tenta fazer primeiro com apoio de mãos, depois, se estiver fácil, faz lá sem o apoio. Para mim, com o apoio de mãos, eu consigo manter uma boa postura e já é o suficiente. Na hora que meu joelho toca no chão, eu já sinto um bom alongamento. Para mim já é bacana, mas tenta você aí também. Tentem fazer esse movimento sempre de 10 a 20 repetições. Vão dar 10 para cada lado, 5 para cada lado. Vai fazendo isso até que você vá progredindo. Vamos para o segundo movimento. Eu vou ficar, ó, deitado e a gente vai trabalhar estabilidade de tronco. Trabalhei mobilidade de quadril, agora a gente vai para estabilidade de tronco. Vou deitar, vou subir as duas pernas, elas vão ficar aqui a 90 graus e os dois braços. Fernandão, deixa lá, cabeça deitada, não tem problema, tá? Deita o corpo todo. Eu vou esticar minha perna direita para deixar ela paralela ao solo, sem descer. Eu aqui já estou fazendo força no tronco, pé voltado para cima, e agora eu vou descer o braço oposto. Se eu estou com a perna direita, eu vou descer o braço esquerdo. Eu vou contrair o abdômen e vou permanecer nessa situação aqui, tentando, galera, não aumentar o vão que vai ficar entre a lombar e o solo. É um exercício que parece simples, mas não é. Tenta deixar o arco da coluna menor possível, para a gente poder ficar com a coluna bem chapada ou mais próximo disso, contra o solo. Então, ó, saí com a perna aqui, sustentei, cabeça baixa e eu estico o braço oposto. Contrai o abdômen e eu vou segurar de 10 a 20 segundos para um lado, eu volto e depois eu troco o lado. 10 a 20 segundos para o outro lado. Só estabilização, só força de abdômen. Para fechar, foram esses 4 exercícios. Deixei 2 no primeiro dia e mais 2 agora e expliquei um porquê que eu falei tanto no primeiro vídeo sobre fortalecer o glúteo e trabalhar a mobilidade aí de tronco, e agora vocês passaram a entender melhor o porquê de cada articulação aí tem uma função, cada característica, enfim. Vocês pensem aí como uma empresa. Se eu tenho um setor que ele precisa de um suporte, o outro tem que dar esse suporte, que senão alguém vai ficar sobrecarregado. É assim que funciona o nosso corpo. Vou mudar o exemplo melhor. Pensa que a gente está fazendo uma incursão lá, eu sou da polícia, e aí eu tenho os caras que vão na linha de frente e a galera que fica na contenção. Se o pessoal da contenção não der suporte para o pessoal que está na linha de frente, meu irmão, quando o pessoal da linha de frente avançar, vai todo mundo tomar bala. Então, é isso. São 2 setores aí do nosso corpo que eles precisam dessa ligação. A gente precisa pensar a característica deles de forma individual, mas as funções têm que se interligar. Eu preciso dos 2 agindo juntos. Isso é o mais bacana de vocês pensarem. Quando a gente for pensar em exercícios para o joelho, eu não vou falar só do joelho, a gente vai pensar no tornozelo e vai pensar no quadril. Se eu for pensar no tornozelo, eu vou pensar no pé e vou pensar no joelho, e por aí vai.
Valeu, rapaziada. Fernandão, espero que sirva aí. Galera, para vocês que ainda não entenderam, a ideia é que vocês reúnam os vídeos, reúnam as dicas e consigam aí se cuidar em casa, cara, entendendo o que cada um de vocês precisa. Eu vou estar aqui se vocês precisarem de alguma ajuda, pode me perguntar aqui, deixa nos comentários ou então lá no Instagram. A gente vai trocando essa ideia e a ideia é a gente se ajudar, porque eu acho que tá na hora, não só porque a gente está em casa sem rolé, mas está na hora do skatista começar a entender que não dá só para ele andar de skate. Depois, ainda mais depois de mais velho, que a gente anda 1 ou 2 vezes na semana por conta de trabalho, família, a gente precisa ter um outro momento para poder se cuidar e não chegar no rolé de sábado e ficar completamente quebrado. A gente tem que se cuidar aí nas horas vagas, separa 10, 20 minutinhos para você e cai dentro dos exercícios para você poder até chegar mais leve e mandar aquele popzão lá na Praça 15 para poder subir no monumento, enfim, fazer o que tu quiser. Valeu, rapaziada, é isso. Eu vou responder o próximo, é a dúvida do Agnaldo Neck, Agnossauro Rex. A gente vai falar sobre ombro, ele tem uma lesão antiga de ombro e ele é do jiu-jitsu, então provável que essa lesão tenha sido um misto de jiu-jitsu e skate, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Valeu! Agora que você sabe também